Desejamos a todos um excelente voo. Dá um orgulho, né? Assim, dá um orgulho, é uma sorte ter feito, tá, sabe? Tá no lugar certo na hora certa para poder participar desse momento, porque, como você falou, eu não me lembro de um filme que tenha mobilizado tanto efeito, e que fez isso de uma maneira tão bacana quanto esse filme. E eu espero que ele abra as portas para muitos outros. Eu acho que a gente sempre ficou muito retraído também, com medo de fazer, com medo de investir. E esse filme vem mostrar que a gente tem capacidade para fazer, capacidade técnica, as pessoas têm capacidade para fazer, todos os envolvidos. A gente tem uma galera muito talentosa trabalhando no cinema para poder levar adiante esse tipo de sonho, esse tipo de projeto, sabe? E abrir mais essa janela para o nosso mercado, sabe? Para o nosso mercado nacional, assim, para a gente deixar de achar que só Hollywood sabe fazer e que a gente tem que estar circunscrito a um nicho específico, a um tipo específico de cinema, mais tímido e tal. Acho que foi uma sorte. Para mim é uma sorte ter feito, assim. Eu adorei. E já está rolando algumas produções, né, no Brasil, com questão de efeitos e tudo mais, que vem chamando a atenção do público fora do Brasil. E eu acho que esse filme não vai ser diferente, cara. Primeiro que eu acho que vai arrebatar, assim, o brasileiro, sabe? O brasileiro quer isso. Igual você falou, né? Você ficou impressionado e tal. E o brasileiro quer isso, assim. Na sala de cinema, às vezes que eu vi, a galera ficou maluca, assim. Parecia um estádio. O povo gritando na hora das manobras do Murilo, né? Então, cara, eu acho que é isso que, como a Golda falou, vai dar uma incentivada na galera, assim, tipo, galera, a gente pode fazer, vamos fazer, e que tenha mais investimento e que mais apostas, né? Porque a história é que não falta. A nossa expectativa era uma expectativa alta, mas era uma expectativa, bom, sempre vinculada às referências que a gente também tem do cinema hollywoodiano, né? Do Voo United, do Sully, todas essas referências. Eu acho que também cria um precedente aí, né? A gente começa a criar uma possibilidade de criar, de ter o próprio filme nacional produzido aqui como uma referência possível de produção. Eu acho sensacional, mesmo levando em conta de que é uma coisa nova para todo mundo, né? Investigar esse lugar, da maneira como é feito, da maneira como ele pode ser produzido, é também um terreno novo e possível. E a gente vê que é possível, né? A gente quer mais que as pessoas se envolvam mesmo com o trabalho e com o que estão vendo. E se isso está resultando, eu acho que é aí que a gente tem que investir mesmo. A gente teve, no meu caso individual, assim, né, a internet a favor, muita entrevista no YouTube, no Google, muitos vídeos, podcasts. Tem pouca coisa sobre o Nonato, né, sobre os detalhes da vida dele, não se sabe muita coisa, se sabe poucas coisas ali antes dele chegar no aeroporto e fazer o que aconteceu. E também teve uma coisa muito legal, né, que a gente teve um tempo bom de ensaio, né, com os atores, com o Emílio de Mello preparou a gente, foi muito incrível. A preparação dele, para mim, foi um ponto muito chave, assim, onde eu tive tempo de me conectar bem com o Danilo, com o César, com os atores que fizeram, né, os comissários ali, com a Gualda também. A gente teve um pouco mais, sabe, foi muito bom. Acho que a gente teve um tempo de preparação muito incrível e se formou um time ali, se formou né, quando foi todo mundo para dentro do avião, todos contra o Nonato, mas todo mundo junto, assim, eu acho que foi maravilhoso. E é isso, usamos do que estava a nosso favor, né, na internet. É isso. Eu acho que tem
Eu acho que a gente foi levantando esse material durante o processo, né? Natural, óbvio. Mas menos no sentido de histórias pregressas, né? De fazer algum tipo de gênese. Não, a gente, né, se ateve ao fato, né? Ao fato histórico. E esse fato histórico explodiu para muitos outros materiais que a gente foi colhendo, né? Desde depoimentos, livros. Isso foi bom por um aspecto, que a gente estava atento ao fato, e também tinha o nosso campo de leitura sobre esse fato, né? A gente não tinha a intenção de fazer uma leitura fidedigna, real, sobre essas figuras que existiram, mas é o nosso ponto de vista sobre elas e sobre o que elas representam ali, sobre a função delas naquela história. E nesse sentido, eu acho que a gente foi muito bem preparado, como disse o Jorge. Assim, a gente também estava muito bem acompanhado por uma turma sensacional. Não só no elenco, mas uma equipe incrível. E da maneira também como o Baldini conduz a história, né? Como ele vai alimentando a gente com material para que a gente possa entender melhor ali o que a gente está fazendo, né? E qual é a função dessas figuras em cena. Eu acho que é a mesma coisa que os meninos, assim, a gente vai colhendo ao longo e tem muita coisa disponível na internet e tal, mas eu queria destacar isso, assim, o Baldini é uma pessoa o nosso diretor é uma pessoa muito preocupada com o ator, o trabalho de atuação. Eu acho que o trabalho, ele valoriza muito o trabalho de atuação. Então, ele é muito atento a isso e às nossas necessidades e fazer com que a gente se sinta o mais seguro possível e com que a gente tenha o máximo de informação possível. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver controladores de voo trabalhando, conversar com pessoas daquela época que trabalhavam com aquele tipo de máquina específica. E ele estava sempre muito atento a tá precisando de alguma coisa, tá com alguma dúvida, acha que a gente tem que ver mais algum lugar, ir mais em algum lugar, não sei o quê. Então, é fantástico. E o Emílio, você ter a chance de estar numa sala de ensaio, conhecendo seus colegas e já se entrosando com todo mundo e buscando essa personagem junto com o Emílio e com o Baldini, que também estava sempre atento a esse processo o tempo todo, a cada passo ele está de olho nisso. Então, assim, você se sente seguro para criar um negócio, sabe? É muito bom. Assim, O Baldini é tão cuidadoso e obsessivo que é bem possível dele pilotar avião. Ele já deve saber capaz. Ele já me falava que eu não tinha duvido, não duvido. Né? No treinamento ali, no simulador, ele já fala, mas aquele botão ali, não é? Ele não sabe. Acho que cada ator tem o seu modo de fazer, né? Não existe uma regra, mas eu gosto de estar vivendo a coisa mesmo ali 100%, sabe? E para mim era muito intenso, porque é isso que você falou, era muita tensão, uma loucura ali, 12 horas por dia, Danilo, né? Nossa diária de filmagem, né? E, cara, eu vou ser sincero, no final, assim, o meu corpo já não estava entendendo mais nada, assim. Teve um dia que eu acordei o meu corpo tremendo, assim, sabe? O último dia, eu fui parar no hospital. Tipo, no último dia, a galera se preparando para comemorar, eu fui pro hospital, porque era isso, assim, acho que não tem como fingir uma loucura, uma tensão e ficar ali no superficial. Eu tenho que sentir a coisa, meu corpo tem que vibrar junto, sabe? Eu tenho que sentir. Teve um dia que a atuação do Danilo me deu raiva, assim. Eu até falei para ele, eu acho que ele entendeu errado, mas eu falei assim, caraca, teve uma hora ali que você falou umas coisas comigo, como Murilo, que deu vontade mesmo de te dar uma porrada, assim, sabe? Tipo, porque realmente mexia. Então, para mim foi louco. Meu corpo teve um momento que meu corpo não estava entendendo mais nada, assim. E terminou num tempo certo. Eu acho que se tivesse mais 3 dias ali, Ave Maria. Toda a parte do cockpit, do giro, da maquinaria desse avião, ela ficou concentrada na semana final. Ou seja, a gente já tinha passado por todo o processo do filme, né? Enfim, a gente está com a história na cabeça. A gente fisicamente já estava num esgotamento. Isso não à toa. Eu acho que é interessante também nesse sentido, porque a ideia da gente colocar para o final, concentrar
durante uma semana, 12 horas por dia, a relação entre Nonato e Fernando Murilo, trouxe para cena uma textura que talvez a gente, em situações um pouco mais tranquilas, não tivesse ali. Né? Eu acho que a circunstância toda ela ajudou a gente, o cansaço, o calor, como o Jorge já comentou, toda a situação adversa ajudou a gente a entender lugares na gente que a gente não sabia. Então foi um momento muito inusitado de coisas que a gente tinha estudado, tinha preparado e coisas também que surgiram durante essa semana de loucuras de um avião ali girando e a gente dentro dele. Contracenava com uma câmera um chroma key verde na minha frente e Danilo chegou aí a algumas gravações, uma boa alma, para tentar dar as falas para eu poder reagir. Jorge também já chegou aí lá algumas vezes, mas não dava, né? Para os meninos estavam em outro lugar, fazendo outras coisas também ao mesmo tempo. Então, a maior parte do tempo era imaginando o que podia estar acontecendo, alguém, ou o Baldini, ou alguém me dava as falas que estavam acontecendo e eu ia reagindo de acordo com o que eu ouvia, né? E rezando para dar certo, mas assim, confiando no Baldini, porque eu tinha que é isso que o Danilo falou, ele é tão obsessivo e tal, que eu tinha certeza que assim, eu confio plenamente nele, então eu sabia que se tivesse ruim ele ia me avisar, assim, então... Senhores passageiros, aqui é o comandante Murilo. Sejam bem-vindos ao voo VASP 375. Bom, esse filme para mim é uma experiência muito feliz, assim, eu acho que a gente tem tido retornos muito interessantes nas cabines que a gente tem assistido do filme. Era um desafio muito grande sobre vários aspectos, né? A gente ter um filme desse gênero no Brasil, fazer um gênero de sequestro de avião que contasse uma história brasileira, de um herói brasileiro, um filme que não fosse só um rascunho, uma representação, uma tentativa de fazer uma imitação de um filme americano, ou seja, que a gente tivesse uma identidade brasileira nesse filme. Eu acho que a gente conseguiu de uma forma muito interessante. Acho que o filme tem, para além da ação, e que eu acho que cativa o espectador, esse avião está no ar, as pessoas se sentem sensorialmente ali dentro, a gente já teve várias reações muito quentes da plateia, gente gritando, chorando, aplaudindo, isso tem um lugar lúdico, coloca o espectador muito interessante. E tem esse lugar do trabalho dos atores, que para mim é muito especial nesse projeto, porque a gente conseguiu, apesar de fazer um filme de ação, também havia ali um espaço para ambiguidades dos personagens, para relações de empatia e identificação numa história mais improvável do que seria uma história clássica maniqueísta de bem e mal, de bonzinho, de mocinho e bandido. Ou seja, eu acho que esse trabalho não só o trabalho de preparação que a gente fez, como o trabalho do Danilo, do Jorge, da Ju, da Roberta e dos outros atores, abriu para os personagens ali dentro da história uma janela muito especial de significado. A gente tem ali um sabor muito interessante de discussão, de empatia, de ambiguidade, que me interessa bastante para além da ação. Liberdade criativa a gente tem sempre, assim, né? Na verdade, são escolhas que a gente tem liberdade. Eu acho que a responsabilidade criativa é uma coisa que eu mesmo tento trazer para mim, no ponto de nunca subverter a essência dos personagens. Então, assim, adaptações, né? Esse filme ele é sobre um caso aeronáutico, ou seja, casos aeronáuticos também tem essa coisa de ter um pouco mais de detalhes. Então, dentro desse lugar, que é o lugar que a gente sabe que o evento aconteceu, a gente usou esses espaços para criar determinadas bolhas, que eram bolhas que iam falar sobre outras camadas dos personagens. Eu acho que o
o Danilo pode falar um pouquinho até sobre essa questão, assim, desses espaços para os olhares que existiam dentro do cockpit, né, desse subtexto, que eram tudo sobre um comandante que é um herói, que estava no controle da situação, mas que tinha ali... Imagina, o Danilo fez esse filme, 50% do filme ele está sentado, não pode nem se mexer, é só a câmera aqui no olhar, a Roberta também praticamente, o Jorge da Cima mexia um pouco, mas é muito close. Então, assim, acho que esse desafio dessas outras camadas do personagem dentro de uma organização geral do evento que a gente obedeceu, tinha um espaço para improvisar e criar essas outras camadas, né, Danilo? A gente até tinha conversado isso hoje, assim, por uma questão de timing, foi uma infelicidade não poder ter conhecido o comandante Fernando Murilo, que morreu em 2020. Assim, foi muito pouco. Assim, a história, ela já mostra pra gente que ela pode ser lida de diversas formas, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Se a gente pensa em fatos da história, como ela é lida, né, como ela é lida, a gente pode... E a arte, ela pode. O artista não está isento do erro, no entanto, ele pode fazer a leitura que ele quiser do fato. E aí o tempo, ele ajuda a gente. A gente estava falando de como ele era lida a matéria na época. A matéria na época, o Cid Moreira, ele colocava no jornal, quando aconteceu de fato, ele dizia: um débil mental sequestrou um avião para jogar num prédio público. Essa é a fala do Cid Moreira. 35 anos depois, a gente pode entender o fato de uma outra forma. Que não é, com certeza, esse filtro, né, midiático da época ou o filtro de conhecimento da época. A gente tem a noção disso. Aí, 35 anos depois, a gente, muito por conta da Joana, do Baldini, tem um recorte, tem uma leitura, tem um posicionamento sobre a história e uma vontade de contar essa história a partir de um olhar. A gente entra, a partir dessas figuras que de fato existiram, a gente respeita, óbvio, a história deles e a gente quer retratar da melhor forma possível, só que também a gente não tem um compromisso de ser fidedigno à intimidade do que ele era, do que deixou de ser. A gente quer se ater à história e à função dele na história. Isso para a gente dá muita liberdade. Dentro dessas figuras que já existiram, existe o nosso olhar no tempo de poder recontar essa história e olhar de uma forma que a gente pode expandir possibilidades de diálogo sobre isso, né, do que aconteceu há 35 anos atrás. E eu acho que esse é o grande barato, é o que a arte vai continuar fazendo, é o que a gente gosta de fazer, é poder pegar um fato histórico e poder dialogar com ele a partir do nosso olhar. Ô Jorge, fala um pouquinho sobre essas aberturas. Desculpa. Jorge, fala um pouquinho sobre essas aberturas também do Nonato, assim, essas outras camadas, para além do sequestrador que você sabia que tinha acontecido, o que você trouxe pro personagem? Partindo desse princípio disso, assim, de que é isso, não é só um... Primeiro, ele não é um... pode ser retratado como terrorista, mas ele não é um terrorista com ambições ou com ligações religiosas ou patrióticas, assim, né? E aí eu parti do princípio também que ele é um cara muito corajoso para fazer isso que ele fez, mas também um cara muito ingênuo de achar que se matar o presidente da República as coisas vão se resolver, né? Dentro disso tem um medo, porque ele tem uma filha, então acredito que qualquer pessoa que se coloca nesse lugar, o cara toma cuidado de escrever uma carta para a filha, né? Então, ele é um cara muito complexo, assim, e é muito interessante que todo mundo fala, como é que foi a construção do personagem? Eu não construí nada, tava tudo ali no roteiro. Michael entregou um roteiro muito incrível e muito completo, assim, para mim, né? Então eu não construí nada, eu só acrescentei o que eu achei que tinha que acrescentar, né? E isso, buscar essa sensibilidade dele, né? Porque tem uma coisa tem uma coisa que esse filme trouxe, que quando você entra dentro do avião ali, que não está na sala de ensaio,
o ambiente já te traz muita coisa. Então não tem como eu ser um Hulk só raiva ali dentro, que não ia sobrar nada, ia acabar tudo em 2 segundos ali, ele ia matar todo mundo. Então esse cara tem que ouvir, ele tem que olhar no olho do Murilo e ouvir o que esse cara tá falando, mesmo que seja contrário ao que ele quer. Ele escuta o que a Luzia fala. Então, esse cara, dentro dessa loucura toda, ele é um cara pensante, mesmo que ele esteja equivocado nos pensamentos dele, ele é um cara pensante, é um cara que pensa. E eu tive contato com um policial que pulou em cima dele na história real, e os caras falaram, bicho, esse cara surpreendeu a gente, que a gente pensou que ele era um ignorante, e ele se mostrou um cara estrategista. Na hora de descer do avião, se mostrou um cara muito inteligente. Então, o Nonato, ele é muito mais complexo, ele é muito mais delicado, então seria muito raso eu ficar só na raiva, no grito e, sabe, tem que ter o olhar, tem que ter a sensibilidade humana ali, entendeu? E é isso, era sobre isso, E Baldini. é isso, é isso. Não, e Gustavo, só para complementar, só para encerrar, assim, só para a gente ter a ideia de que mesmo sendo uma história real, existem inúmeros lugares para você colocar um olhar, um ponto de vista, uma interpretação sobre o assunto. Então, eu acho que não é porque o filme é uma história real, a gente nunca está fazendo uma coisa jornalística. Quando a gente fala em uma ficção baseada numa história real, é porque realmente o filme é um olhar sobre esse evento que tem muito espaço para os atores, para a direção, para a fotografia, para a câmera, para todo mundo colocar um pouco o seu ponto de vista sobre essa história, para além só de retratar os fatos, claro, sem romper com determinados acordos que a gente faz previamente sobre quem são as pessoas. Eu sempre uso uma métrica nas decisões de que a gente precisa ter responsabilidade artística o suficiente para não frustrar a expectativa, né, do espectador em relação aos fatos reais, ou em relação à ética da representação desses fatos, e responsabilidade com a arte o suficiente para também não quebrar todas as curvas dramatúrgicas que a gente precisa construir para que o espectador se envolva com essa história fictícia, né? Então, a gente sempre coloca essa medida na balança das decisões, né?